Isso aí, a gente está hoje conversando sobre as DSTs, voltando a falar nesse assunto, porque esse é um problema que ele é crescente aqui no Brasil. E olha, são as pessoas fiéis e monogâmicas que são as mais afetadas pela doença. Como os nossos especialistas já disseram, isso é um tabu. Portanto, a gente tem que falar e falar de forma consciente, não é isso? Então, queridos, mulheres jovens são as que têm a maior incidência da doença? Eu vejo na minha clínica, a maior incidência são mulheres jovens, na faixa etária de 14 até 20 anos. Eu não sei se pela falta de experiência no mundo do sexo, né? Porque o mundo do sexo eu vejo como uma indústria, né? Talvez uma indústria pujante, porque vende de tudo, o sexo é atrativo e toda a mídia gira em torno de um sexo. Você não vê um comercial que não tenha um apelo sexual. Você um creme dental tem um apelo sexual. Uma batatinha frita tem um apelo sexual. Então aquilo incide muito mais no lado feminino. Porque é bonito, é belo. O homem não. O homem está ali para fazer o sexo. Só que ele também não se cuida. O homem acha que ele, por ser homem, ele tem relação com A, com B, com C e vai levando. Você ficou doente, problema é seu. Você engravidou, problema é seu. Continua assim. Não muda, como ele falou. Isso teria que ser uma coisa pautada na educação do garotinho. Olha, sexo é assim. Você tem que ter responsabilidade, não só com a procriação, mas com as doenças, como ele falou, com a educação. Mas o homem, se o homem sai com 10 mulheres, estou dando um exemplo, o pai, meu filho é meu filho. É motivo até às vezes de orgulho, né? Meu filho é um garanhão, pegador, não sei o que, coisa e tal. E a menina é que sofre, é que paga o pato, é que 5 dias, 6 dias depois do ato sexual, vai para o consultório, com ardência, corrimento, aquelas coisas todas que nós podemos falar aqui. Perfeito. Quais são essas DSTs mais comuns? O nosso informativo falou ali, né, na gonorreia. Quais são as mais comuns e que mais trazem transtorno aí para a população? Hoje, na minha clínica, é o HPV. HPV é disparado. Com certeza. HPV, depois, o colega concordar, as herpes. Essas duas disparadas, né? São as doenças que, na verdade, elas têm um tempo de incubação muito grande e elas têm uma reincidência muito grande. Então, a herpes, como ele disse, acaba acontecendo em ciclos. Você tem uma crise, depois de um tempo ela entra em remissão, ou seja, não se apresenta mais. Posteriormente, depois de um mês, um ano, 5 dias, ela vai aparecer novamente e assim por diante. Então, é uma doença muito frequente porque até a gente não tem mecanismos hoje de levar a cura para esses pacientes. Então, o que a gente faz é apenas o controle da viremia, né? Quando o vírus se manifesta, a gente tenta abafar aquele número de cópias que está chegando ao sangue para evitar a presença da doença. HPV também uma doença viral, tem também o mesmo comportamento, só que em vez de acontecer, ele até acontece em crises, mas o que acontece é que quando uma crise se manifesta, ela forma um condiloma, uma verruga. E essa verruga permanece mais tempo acompanhando aquele paciente, na tentativa de arrancá-la, de tratá-la, ele acaba disseminando ainda mais. Então, essas doenças são muito frequentes no nosso consultório, porque são doenças que a gente não consegue acabar em definitivo com elas. Mas a gente também tem muita frequência de doenças que acontecem desde a Idade Antiga. Hoje em dia é muito comum sífilis, é muito comum a presença de gonorreia, outras uretrites, né? Então, o que a gente acaba vendo no consultório, infelizmente, é que a gente continua como lá os médicos egípcios, que tinham lá o desenho deles na parede, eles tratando pacientes com sífilis, tratando pacientes com gonorreia, a gente continua no mesmo desafio. A gente até cura essas doenças, mas não impede a pessoa de se recontaminar. E aí a gente volta ao que falou no primeiro bloco. Não impede porque essas pessoas não foram educadas para isso. Ter a doença, às vezes, não é o suficiente para educar uma pessoa, para evitar que ela tenha a doença novamente. Eu queria fazer uma observação que eu tenho visto, não sei se o colega também tem visto, com o advento do sexo oral. Nós temos já no consultório 16 casos de HPV de orofaringe.
Uau. Isso aí, não sei se o colega tem, é grave porque eu tenho mandado os casos para o otorrino fazer a retirada da verruga. Geralmente é única, tenho trabalho, já estou publicando um trabalho com esse tipo de patologia. É um sinal de alerta muito grave, porque eu não sei ainda, nós estamos engatinhando nisso, eu não sei se a vacina para o HPV que o governo tentou lançar no mercado, aí gratuitamente resolver alguma coisa. Eu também não tenho bons resultados com vacina de HPV. Se faz, mas eu não tenho, porque se faz uma vacina esse ano, eu não consigo acompanhar aquela paciente no consultório 3 anos, 5 anos depois, quando ela engravidou, porque a vacina é para prevenção de câncer de colo uterino causado pelo HPV. Mas eu não consigo acompanhar aquela mulher daqui a 25 anos. Então, eu acho que é tipo assim, é um tiro no escuro a vacina do HPV. Mas eu acho que é importante fazer a vacina do HPV, eu acho. Quais são as principais sequelas que essas doenças podem... Eu vou falar de uma forma bastante genérica, porque por mais que a gente queira, não vai dar tempo, né, no programa da gente entrar no mérito e detalhar todas essas doenças. Então, o meu objetivo fica sendo mais o de chamar a atenção, especialmente para essas principais doenças e reforçar a necessidade mesmo das pessoas se cuidarem, se tratarem. Quais são as principais sequelas dessas principais doenças que vocês já estão citando aqui, né? A questão da gonorreia, da sífilis, do HPV. Quais são as principais sequelas que ficam e prejuízos que podem trazer às pessoas? Ou, se tratadas e curadas, de repente não tem prejuízo nenhum, o que faz as pessoas, às vezes, não terem atenção para isso? Nessa história, a gente pode pensar de uma forma geral, tanto para homens como para mulheres, na infertilidade, dependendo do quanto a gente compromete trompas, testículos, uretra, a gente pode ter dificuldades de conduzir ou o óvulo ou o espermatozoide para o lugar onde eles têm que ir. Então, a gente tem esse primeiro problema, que é uma coisa que de imediato não preocupa tanto as pessoas, mas em algum momento da vida, quando quiser se reproduzir, isso vai fazer um grande peso na relação, né? Posteriormente, a gente pode pensar já para as mulheres o risco de gravidez ectópica, né? Ou seja, uma gravidez que não acontece no útero, e os riscos que uma gravidez numa trompa pode causar, um sangramento, uma emergência médica, a gente ter um rompimento de trompa por um bebê que está se desenvolvendo ali, já que não é o local adequado para isso, acaba rompendo. A gente pode pensar também, já para o lado da urologia, em estreitamentos da uretra, impedindo que se urine adequadamente, toda a repercussão que isso leva para a bexiga, para os rins. Em última análise, a gente pode pensar na consequência para o bebê. Aquela mãe que tem a DST, não sabe que tem ou sabe não tratou adequadamente, pode dar à luz a um filho já contaminado ou um filho com sequelas. Uma das coisas mais tristes que eu lembro da minha época da formação é atender uma criança vítima de sífilis neonatal. A gente tem malformações cranianas, retardo mental. Imagina você ser defrontado a isso todo santo dia quando está dando assistência para o seu filho por conta de um deslize seu anos atrás. Então, é realmente muito ruim. Eu acho que as sequelas, na verdade, acabam sendo um caminho, talvez, para chamar mais atenção para o que pode ser feito para a prevenção antes que a gente se exponha a uma DST. Queria só acrescentar ao colega aqui que falou legal, é que a DST é importante. Ela mexe com a moral da mulher, muito mais do que do homem. Uma mulher que teve gonorreia, aquilo para ela não fica bem, entendeu? Então, aquilo mexe com a autoestima o orgulho da mulher. Ela diz, pô, eu tive gonorreia, doutor, estou com herpes, doutor, estou com HPV, entende? O mundo caiu na cabeça dela. Então, quando ela se vê com aquela sintomatologia toda de uma DST, vamos dizer, braba, né? Aí aquilo geralmente acaba o relacionamento, geralmente acaba até um casamento.
aquilo é pesado. A mulher sente muito mais do que o homem. Porque o homem é aquele negócio, lavou, está limpo. Ele botou aqui na camisa, lavou, está limpo. Para a mulher já é tudo diferente. Mas não é bem assim, não, né? Lavou, tá limpo, não, né? Não é assim. Porque, na verdade, ele pode ser um agente de contaminação. Ele é. Tanto para a esposa, de fato, né? Pode ser, não, ele é um agente de contaminação, né? Para a esposa, etc. E não importa, ele vai sair por aí contaminando pessoas, como é que é, né? Esse nível de consciência, podendo provocar questões como a que você citou agora, né? De um bebê que vai nascer com uma deformação. Mal formado, por conta de displicência, né? Às vezes de um cuidado com algo que poderia ser simples, efetivamente. E o exemplo disso é a própria pesquisa do Ministério da Saúde. A gente observar que uma pessoa heterossexual, monogâmica, está sendo vítima de uma incidência maior de DST, quer dizer que o parceiro ou parceira não teve o cuidado necessário e acabou entendendo que esse risco, ou talvez não tenha nem entendido o risco, na verdade, mas acabou assumindo o risco de que a sua companheira poderia ser vítima da sua inconsequência, da sua irresponsabilidade no não ter o cuidado com a saúde no momento que se relaciona com alguém. A gente não está questionando a fidelidade. Obviamente, se a gente tem um casal fiel, a chance de uma DST permear aquele relacionamento é muito pequena, só se for, como eu disse antes, de doenças que ficam incubadas durante muito tempo. Mas quando a gente vê num casal um homem chegando ao consultório, vítima de gonorreia, ele jura de pé junto que não teve nenhum relacionamento extraconjugal, não teve nenhum tipo de sexo que não vaginal, oral. A gente tem que olhar para o parceiro, para a parceira, né? Então, e vice-versa. Quando chega uma paciente ao consultório dele dizendo que não está se sentindo bem e a gente, infelizmente, faz o diagnóstico de uma gonorreia, da sífilis ou até do HIV, a gente acaba tendo que virar a atenção para o parceiro. Isso gera um impacto no relacionamento, na família. Então, o que a gente vê hoje na pesquisa nada mais é do que a nossa moral, como ele falou, sendo corrompida por uma sociedade que nos faz ser cada vez mais estimulados a procurar outros parceiros, outras parceiras para se relacionar. Então, acho que o problema é que a gente tem que educar a moral lá embaixo para depois passar os riscos do que pode acontecer, para não se deparar com outros resultados piores numa pesquisa como essa. Mais uma vez, você me remete à Bíblia, né? Porque não é à toa que a Bíblia nos ensina que a gente tem que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, né? Porque a criança, ela vai ser formada nos princípios, nos valores, no entendimento, para poder tomar a decisão e que Deus nos ajude a decisão certa, né? Em relação a todas essas... Né? Exato, exatamente. Vocês estavam falando nessa questão de, da preservação, dos cuidados, pessoas, como as pesquisas já informam, né, pessoas monogâmicas, fiéis, que de repente se deparam contaminadas, não tem como não olhar para o parceiro. Mas a pesquisa, o informativo nosso também falou sobre situações de contato, né, que podem causar algum tipo de contaminação. Que contatos são esses? Quais são as situações que podem gerar contaminação que não sejam necessariamente fruto do relacionamento sexual? Existe algum tipo de situação dessa forma? Existe. Por exemplo, o beijo pode transmitir a sífilis, a hepatite B. E não sei ainda, né? É controverso HIV, né? Não sei se o colega tem alguma coisa com... Mas é muito complicado você beijar uma pessoa portadora do vírus da HIV. Não é provado que transmita a doença, mas são secreções que tem ali, saliva. Então, Em medicina, como toda a área da ciência, a gente acaba trabalhando com o que a gente conhece, gerando estatísticas, né? Então, hoje em dia, não se chegou a uma estatística tal que justifique que pelo beijo a gente vai ter obrigatoriamente a contaminação para HIV. Mas é o que eu sempre digo no consultório, é a história do ser. Se eu tiver com uma lesão herpética na boca, se eu tiver o contato com uma pessoa que tenha uma afta, ou seja, uma porta de entrada na mucosa que naturalmente já é absortiva. Então, pode acontecer? Pode.
mas são tantos seis que eu não vou estar do lado da pessoa naquele momento para falar, doutor, eu posso pegar? Não tem como. Então, passa de novo por aquela história, né, da autopreservação, de você saber qual é o risco. O beijo é uma coisa muito difícil da gente controlar, porque é um ato de expressão de carinho imediato e tudo, mas se a gente for pensar no sexo, é muito comum entre nossos pacientes achar que sexo oral não transmite DST alguma. E isto não é verdade. Como ele mesmo já disse, a gente tem lesões, são verrugas na boca, na faringe, por conta da infecção pelo HPV. O sexo oral passa gonorreia, o sexo oral pode passar sífilis, pode passar HIV, pode passar um monte de coisas. E é um momento em que a gente teve tempo até chegar àquele momento. Até a pessoa ficar desnuda, a pessoa chegar ali, ter contato com o pênis, houve um tempo para pensar o que eu vou fazer. O beijo talvez seja uma coisa mais imediata, né? Mas naquele momento eu tive a chance de falar, não, eu vou pedir a ele que coloque um preservativo, vou pedir a ela que a gente coloque uma camisinha feminina, que é uma coisa mais difícil, eu entendo, mas há a chance da gente conseguir pensar antes de agir. E é nesse momento que eu acho que a gente tem que bater forte, porque ainda hoje a gente tem muita gente recorrendo ao consultório por conta do contato dessa forma. E que não sabe e acha que esse tipo de contato não gera a contaminação. Acrescentando, outro dia eu vi uma entrevista de uma prostituta e ela diz que a maioria dos clientes, homens, não querem usar camisinha. Porque de repente acham que como eles estão pagando pelo sexo, né, isso aí pode ser... Não querem mesmo, né? Não inclui. Não, e tem a falsa ideia de que a profissional tem mais cuidado do que as outras mulheres, porque aquilo é a profissão dela. Se tem ou se não tem, a atitude de usar um preservativo não tem que partir da parceira, tem que partir do homem que está se relacionando. Até para ele se prevenir, até para ele se cuidar, né? Queridos, eu já vou para o nosso intervalo e volto. Queria saber com vocês o seguinte, se uma grávida contrair DST, automaticamente o feto é infectado? Você já falou, pode gerar, ela pode ficar estéril, uma mulher pode ficar estéril por causa da DST. Outras questões ainda, já para vocês nos ajudarem a esclarecer. Uma pessoa, por exemplo, como é que ela pode perceber que ela está com DST? Quais são os sintomas e o que pode ser feito? Intervalo. Cabeça pra cima.